Vamos lá, seguindo adiante aqui pelo seguinte, o próximo tema aqui é daqueles que a gente começa a se perguntar se o Brasil realmente não está vivendo uma espécie de episódio apocalíptico digno de Mad Max, ou realmente é daqueles casos que a gente percebe que chegamos numa espécie de fundo do poço moral enquanto sociedade e lá tinha um cadafalso para cair ainda mais fundo. Olha o absurdo que aconteceu num hospital de urgência de São Bernardo do Campo, pessoal, na Grande São Paulo. Nesse caso aqui, um segurança agrediu um paciente com empurrões e chutes. A vítima, no caso, estava com o pescoço imobilizado por um colar cervical e usava cadeira de rodas. Cadeira de rodas, pessoal. A cena está aí posta para todos verem, escancarada para a gente, enfim, expor essa maldade. Foi registrada pelo circuito interno das câmeras de segurança do hospital. E é claro que a Prefeitura de São Bernardo, o mínimo que poderia ser feito veio a público e por meio da própria Secretaria de Saúde, pessoal, repudiou os atos de violência praticados por 2 seguranças terceirizados contra um paciente no hospital de urgência. A empresa de segurança teria sido notificada e os seguranças foram desligados e serão reforçadas as orientações de treinamentos para todos os colaboradores de segurança e controladores de acesso. A Prefeitura de São Bernardo vem reiterando também que não compactua com nenhum tipo de violência e que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas para essa triste situação, para que ela não possa se repetir e para que os envolvidos sejam exemplarmente punidos. É o mínimo? É o mínimo. Mas pelo menos essa empresa terceirizada também fazendo o mínimo de afastar esses alucinados aí que fizeram essa maldade. Claro, enfim, é o tipo da situação que a gente não precisa nem saber o contexto para já condenar moralmente, né? David de Tarso, minha dupla David de Tarso, se juntando a nós aqui na bancada do Morning Show. Pois é, Marinho, é lamentável a gente ver episódios como esses, né? Ainda mais num ambiente onde a pessoa busca atendimento médico, estava ali numa cadeira de rodas, com colar cervical e ainda assim foi agredido por 2 seguranças. E a gente vê com frequência também esses episódios, infelizmente, acontecendo nos mais diferentes hospitais do país, onde a pessoa está ali indignada, porque às vezes fica 2, 3, 5 horas até para receber um atendimento, para conseguir ser de fato, ao menos entrar ali na sala do médico e não conseguem muitas vezes. E aí, quando se irrita ou até provoca alguma reação, realmente a pessoa acaba ali entrando numa discussão, mas nada justifica uma agressão como a gente viu em São Bernardo do Campo. Inclusive, David Tarso aqui com a palavra, pessoal. Estamos de volta para todos vocês, ouvindo o Morning Show aqui ao vivaço. E o tema da vez é um daqueles que, assim, só segue aprofundando esse caos. Parece que os mínimos laços aqui de respeito ao próximo, de um mínimo de cultura comunitária, vai se esfarelando no Brasil dia após dia. O caso absurdo, seguranças de uma empresa terceirizada no hospital público em São Bernardo do Campo, agredindo fisicamente um cadeirante com ali Na verdade não é cadeirante, tá, Marinho? Ele está na cadeira perfeitamente. Estava numa cadeira de rodas sendo tratado, mas obviamente um baita de um problema na cervical imobilizada, o que por si só, enfim, claro, não é um portador de tetraplegia ou paraplegia, que fique claro, mas estava ali sendo cuidado e de qualquer modo, é de uma maldade, de uma desumanidade atroz. Mano Ferreira. Pois é, Marinho, eu queria separar em 2 partes. Primeiro, é claro que a atitude desses seguranças absurda e abjeta não representa o comportamento habitual dos seguranças que trabalham por aí nos hospitais. Claro. Isso a gente precisa separar as coisas. Mas agora eu vou para a segunda parte. Também é sintoma de como a gente precisa repensar a forma de gestão do serviço público no Brasil. De como a gente precisa, retomando a pauta que a gente conversou no primeiro bloco, fazer com que a avaliação de servidores, sejam eles contratados diretamente pelo Estado ou por meio de empresas terceirizadas, leve em consideração a satisfação do usuário do serviço, a satisfação do cidadão que paga a conta. A gente está no século XXI. Hoje, qualquer corrida por aplicativo, qualquer pedido de entrega, você consegue avaliar o que você achou do serviço. Você coloca lá 5 estrelas. Por que nós não conseguimos ouvir a voz do cidadão na avaliação do serviço público? Isso precisa ser colocado no centro de um redesenho do sistema público brasileiro. Porque se a remuneração da equipe do hospital dependesse, de alguma forma, da avaliação dos pacientes, eu duvido que casos como esse continuassem acontecendo com
o volume que acontecem hoje. Porque por mais que essa atitude não represente a forma como os seguranças trabalham no Brasil inteiro, obviamente, o fato é que muitas vezes a gente acaba relatando aqui notícias de maus tratos, de destrato ao cidadão na hora que precisa. Mas muitas vezes também chega a ser desumano, né, mano? A questão dos funcionários que ali tem que lidar com a falta de infraestrutura, falta de profissionais. Aí, lógico que vai sobrecarregar o sistema, as pessoas demoram para ser atendidas. Então, falta muitas vezes também. Não tô citando só o Hospital de São Bernardo do Campo, onde a gente viu esse episódio, nada justifica agressão. Mas em muitos outros do país, onde as pessoas esperam por horas por falta de infraestrutura. Às vezes tem um médico para atender uma população de 200 pacientes por período. Então, é uma sobrecarga muito grande. Eu concordo com o Mano nessa avaliação, mas, Mano, é completamente diferente a avaliação do serviço público do setor privado. O índice de desempenho de avaliação do serviço público, ele tem alguns critérios específicos. Por exemplo, a lucratividade eu sou completamente contra. Quando você está no serviço público, você sabe que você presta um serviço para se doar ao serviço público. Então, a gente vai dar produtividade para a prisão. Quanto mais você prender, mais você ganha. Isso é completamente contrassenso. Por quê? Porque a polícia está justamente para preservar a ordem. A polícia, ela deveria ganhar, então, quanto menos ela prender, quanto mais ordem existir na sociedade. Então, a gente tem que ter critérios específicos para cada atividade de serviço público para que ela seja avaliada. Tinha uma época muito bizarra, um passado muito recente, em que policiais tinham metas a serem atingidas de flagrante. Aí você fomenta, infelizmente, flagrantes abobalhados. Eu vou falar nesse sentido. Porque se você está ali para ganhar, quanto mais você prender, olha a arbitrariedade, o abuso de legalidade que você pode cometer. Então, tem que ser muito criterioso e muito avaliado esse índice de produtividade no setor público. Mas nesse caso aqui... Mas o meu ponto é só que a satisfação da população precisa ser levada em conta. E nunca pode ter o critério de remuneração. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, nesse caso aqui que está posto, pessoal, é um daqueles casos, para finalizar, que nem cabe perguntar o contexto, porque a covardia é tamanha, a agressão é tamanha, que realmente o que a gente pode fazer aqui é só expor, esperar que realmente essas providências sejam tomadas e para a gente não ver uma maldade dessa acontecer. 11h26, falamos tanto aqui agora, enfim, num contexto de um aparelho ali do setor privado, como um hospital público ali em São Bernardo do Campo,